do mal, não é? Do mal mesmo, as forças adversas são... Vê-se perfeitamente que eles são instrumentos. Pois, agora, as pessoas não têm noção da existência dessas entidades, não é? E isso diminui a gravidade e, no fundo, a cosmicidade. A cosmicidade do acontecimento. A responsabilidade, digamos assim. E também a responsabilidade. Quer dizer, veem mais, no fundo, que este tipo de predominância da mentira e de comportamentos imorais ou amorais e violentos são fruto de desequilíbrios de pessoas e de uma aparente luta justificada do que eles entendem ser o bem e o mal. Pois. Ao contrário, não é? Porque o que nós... Aqui o grande problema é o discernimento do que é o bem e o mal está completamente desviado, distorcido. Distorcido, completamente. Isso é que é a falta, quer dizer, havia a Igreja que deu umas noções de bem e de mal, depois havia uma tradição cultural de pessoas cultas e princípios civilizacionais, e julgo que com o tempo tudo isso tem sido... Tudo isso foi enfraquecendo, foi gasto, foi erudido, exato. Agora, isso, qual é a contraparte disso? É verdade que haveria uma espécie de, como disse há pouco, uma menor pressão das forças negativas e do Maia, e que agora, não havendo da parte aqui das almas e da terra, brotando para os mundos subtis e espirituais, tantas resistências, tantas forças, essas forças negativas, como disse, véu do Maia desce mais, impregna mais as pessoas, é natural. Não é? É claro que é difícil nós termos a certeza, faz-te conta que um clarividente media agora, faz-te conta que o Steiner vinha cá agora e dizia, olhem, do meu tempo para agora, isto piorou bastante. Bastou piorando, o ambiente do astral negativo é mais forte na Terra, não é? Mas, Pedro, eu acho que nós nem precisamos ter um clarividente do gabarito do Steiner para percebermos isso. Eu acho que nós, com a nossa, não diria clarividência, mas alguma sensibilidade, podemos perceber que as condições ou que as possibilidades estão muito mais reduzidas hoje em dia do que estavam naquela altura. Ele próprio também disse, se não acontecessem determinadas coisas num certo tempo, que as condições iam-se agravar consideravelmente, não é? Pois é. Eu acho que isso aconteceu, que não houve suficiente número de pessoas que acordaram ou que tiveram... Sim, e que se transformassem e que se unissem, não é? No fundo, houve... Não houve o suficiente, não é? Não. E nós vemos, por exemplo, mesmo dentro da antroposofia, que é o que eu conheço melhor, não é? Esse aspecto arimânico, esse aspecto materialista, esse aspecto também de tentar aliar às forças das narrativas, sim, a esta visão mais ocidental, pragmática e materialista. É uma constante e está a dominar completamente. Eles são, em Dornach, tenta tudo ser muito politicamente correto, tentam entrar na Unesco, serem reconhecidos, sabe? Esta tentação, também é uma tentação de ser reconhecido. Pois isto... É complicado essa parte, porque as pessoas... Muito complicado, os grupos esotéricos foram marginalizados durante muito tempo. Hoje em dia, como
a própria sociedade e as próprias organizações estão a ser cada vez mais postas em causa, convém-lhes também um bocadinho que alguns desses grupos se encostem e as apoiem a elas, não é? E quer dizer, e depois exatamente, e tornam-se, quer dizer que no fundo eu acho que até se tornam mais perigosos, percebe? Pois, quer dizer, tem mais atividade, mas certo tipo... Olha, uma coisa que o Steiner diz sempre, e uma coisa também que um antropólogo que eu gosto muito, que eu leio muito, que é o Sardello, diz, quer dizer, quanto mais nós nos desenvolvemos espiritualmente, temos que nos desenvolver muito mais moralmente, não é? Exato, pois isso devia ser. E isso o que está a acontecer é que, no fundo, há uma grande sabedoria, há uma grande knowledge, não é? Uma grande... de informação ao nível... Sim, mas sim. Isso acaba por ser veículo para forças negativas, não é? Se não forem desenvolvidas as outras... aqueles valores mais básicos, não é? Que a religião antigamente... Pois, quer dizer, a coisa torna-se mais complexa porque esses grupos criam certo tipo de fanatismos ou de crenças que tomam como fé e como verdadeiras, não é? E então os meios utilizados justificam esses fins, não é? E então a violência torna-se possível, porque de facto até que ponto é que o amor consegue vencer o mal sem ser violento, é uma grande questão, não é? É uma grande questão, uma pessoa, eu ainda há dias pensei, não é? Até que ponto é que a revolta do Gandhi contra o imperialismo inglês, que conseguiu fazê-la pela não-violência, hoje em dia, no Irão, se eles estivessem lá a fazer não-violência quando os israelitas e americanos dizem... Eu acho que são tudo coisas, são coisas que não podem ser aplicadas assim, intemporalmente. Há circunstâncias claro. em que certas coisas podem acontecer, certos momentos kármicos também, onde isso pode acontecer. Noutros não é impossível. Por exemplo, há uns anos eu li uma coisa muito, muito gira, até foi o Michael trouxe, de uma fulana, eu acho que ela não é Bolívia, Colômbia, um desses países ali da América Central, Gioconda Belli. Ela era uma fulana terrorista. Pois. Estava ligada àqueles grupos sandinistas. Os senderos luminosos. Exatamente. E ela era uma pessoa, era uma filha da classe dominante e revoltou-se e, portanto, fez parte mesmo lá e ela escreve sobre isso e sobre, no fundo, o dilema moral dela. Exato. Porque, no fundo, ela não tinha outra solução senão atuar violentamente. Exatamente. Pois não é compreensível. Nós temos que ver isso. Nós também estamos numa fase ou numa época em que estes dilemas morais se põem cada vez mais, em que muitas coisas que nós acreditamos e que julgávamos que eram a nossa base moral, no fundo, não é? Os nossos valores acabam por ser postos em causa em frente às circunstâncias completamente novas que nós estamos a viver, não é? É um grande... E temos que estar preparados para mudar tudo, estarmos sempre a avaliar, não é? Sim, sempre a tentar discernir o que é a verdade e o melhor caminho para realizarmos essa verdade e no fundo, a ligação com os mundos espirituais e divinos. Eu acho que isso é fundamental e é isso que falha também bastante numa sociedade materialista e numa sociedade que descrê da existência da intuição, da inspiração, da intuição, da inspiração dos anjos,
dos mestres, tudo isso, não é? Acho que isso também é muito importante. Pois, a nossa forma de... Nós estamos completamente cegos. Eu também, quando me referi a esse véu, é que nós estamos completamente cegos ao mundo vegetal, ao mundo animal, ao mundo dos elementos. Estamos completamente cegos. Não, quer dizer, completamente cegos não estão, mas pronto, há muita insensibilidade. Olha, eu tenho estado agora a fazer vários artigos até sobre a revolução naturista ou vegetariana dos anos 20, de 1919, 20, 30, em que houve ali um despertar grande. Eu até encontrei aqui uma ou duas referências ao Steiner e a um ou outro esoterista daquela época, se bem que seja mais, no fundo, o naturismo e a alimentação vegetariana. Mas foi uma tentativa também de aumentar o culto da natureza e da sensibilidade, no fundo, à unidade da natureza, dos animais, das plantas e disso tudo, e sair de uma certa superioridade e supremacia total do ser humano perante o resto, não é? E é sim, esse... mas eu acho que isso também quer dizer, eu acho que essa sensibilidade é importante, mas eu acho que nós também podemos, isso pode também ficar desequilibrado e não encontrar... Claro. O homem, no fundo, como o centro, mas não o centro que explora, não é? Mas o centro que cuida. E não é? E já, isso é o que ele tem. Isso eles têm imenso. Isso é a preservação total da natureza e o amor da natureza. Isso eles têm. Mas porque agora há uma corrente que eu acho muito perigosa, que era preferível que o homem não existisse, porque se o homem não existisse, sim, mas isso é de loucura. Não estava em perigo, não é? Mas isso é de loucura total. Isso já é de loucura total. Isso é quase uma infiltração da corrente dita transhumanista, mas que no fundo exatamente, ao contrário, exatamente, é quase provocação. Nós temos que ter tanto discernimento com essas coisas. Eu tenho refletido um bocadinho nisso, tenho escrito algumas coisas quando prefacio algum texto destes, ou do Dugin, ou do vegetarianismo, ou do Guénon, ou do Évola, ou de outros, eu tento contextualizar com os nossos tempos e com o que é que nós podemos e devemos desenvolver mais para resistir. Mas, de facto, como disse, há uma dispersão tão grande de informação, há tanta informação, tanta contra-informação, e agora com a inteligência artificial, que as pessoas que não têm mais tempo, nem têm mais cultura, são facilmente manipuladas, não é? Completamente. Não é? Isso é E nós também também temos que ter muito cuidado, porque nós, no fundo, quando estamos a lidar com a inteligência artificial, que não existe um ser por trás, claro. Existe um ser, mas não existe... Sim, não. Sim. Nós estamos a dar informação. Não, mas isso eles têm informação. Nós estamos a dar informação. Mas isso eles têm a informação toda. Está a ver, eu no meu blog hoje, sabe quantas visualizações é que eu já tive? Que eu antigamente tinha 100, 200 por dia no máximo. Sabe quantas é que eu tive hoje, que é o máximo que eu tive? 19 mil. 19 mil visualizações, que eu fico completamente espantado. Como é que é possível haver isto? Mas, e acha que isso é de quê? De quem? Eu acho que isto é de data centers que andam constantemente a vasculhar tudo o que uma pessoa tem publicado para depois darem as respostas. Está a ser? Porque eles são um princípio de inteligência condicionado na hierarquização, em que eles metem sempre de preferência o que é mais fascisante, ou imperializante, ou sionista, ou yoke, mas depois também recolhem todo o resto. E quando uma pessoa começa a apertá-los, eles às vezes dizem: mas então quero uma coisa mais erudita e mais académica e mais coisa. Então, é assim, tem razão. Olha, houve um erro. Eu tenho já 3 artigos de diálogos com a inteligência artificial. E que eu faço... Eu tenho visto. Quando estava a dizer isto, para mim tinha sido uma pergunta também, se isso é positivo, Pedro, portanto... É positivo. Primeiro alerta as pessoas para que as respostas aparentemente são boas, mas são sempre superficiais e manipuladas. E depois, só quem sabe e quem é que aperta é que os obriga a confessarem que cometeram erros e que não viram tudo e que estão condicionados pelas bases de dados
pelos programadores das bases de dados, etc. E é importante as pessoas terem essa noção. Aquilo é um instrumento rápido. Mas no fundo está a enriquecer a base de dados. Não, mas eles têm isso, isso aí, quanto mais eu aí, isso é que eu escrevo no blog, porque estou a enriquecer a base de dados invisível e mundial de tudo, antes de haver a inteligência artificial. Pronto, as pessoas têm mais acesso. Isso, no fundo, é o que me consola, não é? No fundo, aquilo que é verdadeiramente importante de estar gravado, mas não é nas internets, não é? Não, pronto, na internet também há muita coisa, sabe? Isto é uma riqueza total. A Internet Archive, você vai lá ver quantos livros é que há do Steiner ou sobre Steiner. Há centenas, milhares. Isto tem os artigos que há no mundo, os livros, qualquer livro antigo, 1500, 1600, 1700, a parte deles está na internet e, portanto, isto presta-se para uma revolução de acesso, de uma democratização da cultura muito grande, imenso. Essa também é outra questão, não é, Pedro? É que essa democratização é um facto, mas... Quer dizer, é um facto, mas que depois não se realiza muito porque a maior parte... Porquê? Porque não houve um raising da consciousness, não houve uma... Não, mas isso vai havendo, e isso tem que ser feito pela vida. Eu acho que aí, quanto mais informação, melhor. Acha? Sim, claramente, completamente. Porque muita gente não quer informação. Isso que me espanta mais. Havia alguém que dizia há dias, ouvi, a procura da verdade ou o instinto da verdade está inscrito na alma de cada ser, totalmente. Será verdade que esse princípio da verdade existe mesmo? É uma boa questão, porque eu vejo pessoas tão inteligentes e que recusam-se a ver a verdade. Sobretudo por condicionamentos, preconceitos ideológicos, e eu até no começo da conversa estava a pensar nisso. De facto, há uma impregnação do nosso inconsciente por tanta matraquear, manipulado e distorcedor, que aquilo depois se infiltra no subconsciente e chega até ao consciente, e as pessoas depois têm uma incapacidade de saírem desse tal véu de